cultura de não participar do time da fofoca. Aquilo que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a mente pequena e a língua grande. A cultura de saber que eu sou parte do nós, não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. A cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. A cultura de não competir, mas cooperar. Glória a Jesus. Olha aí a gente de novo. Queridos, muito bom estar com vocês. E para quem não teve a oportunidade de me cumprimentar com a graça e a paz, eu cumprimento novamente vocês. Graça e paz, amada igreja. É isso aí. Bem, nesse momento nós queremos conhecer quem nos visita. Quem nos visita hoje pela primeira vez, ou segunda vez, mas ainda não esteve no nosso lounge. Olha só, isso que eu tenho aqui na mão é um presente que vai lhe dar entrada nesse lugar. É uma sala preparada para você, onde nós iremos conversar, lhe conhecer. No final, eu vou lá conhecer você também. Então, assim, todas as pessoas que nos visitam pela primeira vez ou segunda vez e ainda não estiveram no lounge, levante sua mão assim para a gente. Só levantar a sua mão, mantenha aí a mão levantada. Quantas pessoas estão nos visitando hoje? Levanta a mão, levanta a mão. Estou vendo que muita gente já está aqui. Mais alguém nos visitando hoje? Você trouxe um visitante, dá um sinal com a mão. Tem mais alguém? Não? Ok, muito obrigado. E eu quero apresentar também de uma forma muito especial. É uma pessoa que esteve na plantação da semente, trazendo braço a braço, lado a lado, com o pastor Pedro e pastora Gigliola, ela e seu esposo, o pastor Josafá e pastora Cris. E hoje à noite está conosco, vindo ali de Manaus, a pastora Cris. E nós gostaríamos que ela ficasse em pé. A igreja que não a conhece. Uma salva de palmas aí para Jesus, ó, pela vida dela. Glória a Deus. Seja sempre firme e constante e abundante no trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Deus sabe como foi o processo inicial. Está aqui a pastora Gigliola, pastor Pedro, pastor Josafá. Toda aquela caminhada inicial. E olhar assim, ver uma igreja tão linda e amável. Meu Deus do céu. É maravilhoso mesmo. Muito bom lhe conhecer, pastora Cris. E eu quero conhecer o pastor Josafá. Eu vou lá com o pastor Pedro e pastora Gigliola e minha esposa Giovana. Vamos lá pescar em Manaus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós vamos estar conversando hoje à noite e ministrando. Algumas semanas estivemos aqui pregando 2 mensagens. Elas estavam em continuidade, que é até achar a rocha. E depois encontrei a rocha. E agora? E aí a gente foi caminhando nisso aqui. O capítulo 7 de Lucas, nós conversamos rapidamente sobre 4 situações quando encontra a rocha. E eu disse, depois nós iríamos esmiuçar cada uma daquelas histórias. E hoje chegou esse dia. Nós vamos conversar sobre uma das histórias. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar aqui e tentar trazer à memória a infância de alguns. Eu me lembro, o fundo da casa dos meus pais, lá no Alecrim, na Avenida 4, era um sítio bem grande. Comi muita manga inchada, coco verde,
comia aquele miolinho atrás do coco, escondido. Minha mãe, menino, não coma isso, mas é bom demais. Aquele negócio que a gente nem sabe o que é. Sai experimentando, se fizer mal, meu Deus, hospital. Mas se fizer bem, ninguém vai saber, a gente continua comendo, né? Mas assim, uma infância muito divertida, guerra de barro, se sujando. Era aqueles colares que a gente usava assim, de sujeira, que ficava nos vincos. Era no vinco do pescoço, no vinco da barriga e no vinco do sovaco. Né? Era aquele colarzinho assim de barro escuro. E quando a gente estava no quintal, nem sabia da hora. E a nossa mãe ou o nosso pai, o responsável, chama sempre pelo primeiro nome. Guilherme. E a gente escuta como uma voz do além. Né? Continua jogando, brincando, correndo. E aquela voz, Guilherme. E a voz do além, lá longe. Mas basta uma palavra a mais. Aí parece que aquela voz do além se transfere para uma voz presente. Quando eu ouvia meu nome, Guilherme Henrique, aí inconscientemente meu corpo começava a tremer. E dizia, pare tudo, corra para casa. Parecia um botão, alguma coisa disparava dentro de mim. Que assim dizia assim, o couro vai esquentar. Vocês já ouviram essa mensagem? O couro vai esquentar? Quantos já passaram por esse episódio de quando o nome completo é chamado? Olha aí, meu Deus do céu. Isso é uma situação muito bonita. Mas é assim mesmo que acontece. Uma palavra. Porque aquela segunda palavra, ela está imbuída de muitos conceitos que a gente já sabe que quando ela é mencionada, o chinelo já está lá no lugar, o cinturão já está no canto que ele vai ser usado, o ambiente já está preparado, os vizinhos já sabem que a gente vai chorar, todo mundo, tudo, o cenário está montado. É a hora de Guilherme Henrique esquentar o couro. Uma palavra, a autoridade está lá. A autoridade está presente. A autoridade está em algo que se conhece. E por que a gente está falando sobre isso? Porque é importante nós compreendermos que nos dias atuais, uma das coisas que o arqui-inimigo das nossas almas está tentando descaracterizar na igreja é a palavra de Deus. Ele está tentando fazer com que a gente olhe para Jesus como alguém que não tem autoridade. É o cara aí. Existe todo um cenário que está tentando destruir esse ambiente de autoridade. Apesar de Jesus nos chamar de amigos e dizer que é nosso irmão, ele não perdeu a patente e quem ele é como Deus. Mas há uma tentativa muito grande do sistema descaracterizar isso. Por qual motivo? Não é porque nós vamos desrespeitar Jesus, não. É que se nós descrermos de sua autoridade, nós não teremos fé naquilo que ele disse que faria. Isso é muito complicado, porque estávamos conversando esses dias, ontem, com uma família, e a gente disse, olha, nosso cérebro, Deus é incrível, é lindo, por mais que tudo transita em muita química, contato dos neurônios e as sinapses e tudo, nós trabalhamos em um sistema lógico. Lógico. É muito rápido quando nós entendemos uma cadeia de acontecimentos, nós gravamos o caminho no nosso cérebro, e aí entra numa coisa chamada hábito, e automaticamente a gente vai fazendo aquilo ali. Você lembra do primeiro dia que você aprendeu a dirigir? Talvez
você olhasse e dissesse como é que a pessoa consegue sincronizar os pés, acelerador, freio, embreagem, pensar marcha primeira, segunda, terceira, pelo som do motor, velocidade e tal, olhar retrovisor, alguém buzinou, meu Deus, o mundo vai parar, freio de mão, você encosta e diz, não quero mais dirigir. Quero mais não. Isso é coisa de doido. E hoje em dia eu olho assim, às vezes eu vou no banco do passageiro, vejo minha esposa dirigindo, além de fazer tudo isso, o carro hoje é uma benção, é automático, mas na época era marcha, freio de mão, tudo no mundo e tal, retrovisor, ainda conseguia, no momento que parava no sinal, passar batom. Dizia, meu Deus, como é que a pessoa consegue tudo isso? É porque os caminhos neurais foram construídos e muita coisa passa a funcionar no automático. Sistema lógico. Então o diabo ele não vem tentando minar você oferecendo veneno. Ele vem tentar minar nossa consciência oferecendo um falso produto que talvez nos faça bem. Que coisa interessante. É um sistema lógico construído desde a infância, quando a gente diz para os nossos filhos, alguém batendo lá fora chamando o carteiro, ou algum vizinho batendo palma, e aí o menino diz, mãe, eu acho que é para a senhora, pai, eu acho que é para o senhor. E aí diz assim, não, vamos ficar todo mundo quietinho aqui para fingir que não tem ninguém em casa. Ou senão, vai lá e diga que eu não estou. E obedeça o seu pai. Você tem que falar o que o seu pai está dizendo. Aí o menino vai lá, oi, pai não está não, deu uma saída. Aí o menino vem, conta uma mentira, o pai olha para o menino e diz assim para ele, nunca minta para o seu pai. Porque quem mente não é de Deus. A sinapse entra em parafuso. As leituras, os caminhos. Porque quem mente não é de Deus, meu pai diz que é de Deus, mas ele pode dizer uma verdade com mentira, porque uma mentira, dependendo da situação, pode ser dita porque não é toda uma verdade. Logo, eu também posso, se meu pai é meu exemplo, meu herói, meu tudo, ele faz, eu farei também. Simples assim. Simples assim. Tudo isso está acontecendo nesse cenário bíblico. Se consegue tirar a ideia de autoridade, automaticamente as pessoas irão perder o foco a respeito do que Jesus mais prometeu. Se naquilo ele não foi verdadeiro, ele não tem autoridade para isso, logo ele não tem autoridade para as outras coisas. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender nesse conceito de autoridade. Então, quando as lições e a televisão tentam minar a ideia de que policial é também alguém que faz mal, alguém que maltrata, alguém que mente, ele está tentando dizer que a polícia não é um policial corrupto, é a polícia é corrupta. Nossos filhos crescem e acreditam nisso. Quando você vai no carro ou na moto, tal sinal ficou amarelo. Amarelo é, atenção, vá freando. Não está dizendo para você, se prepare, acelere mais que vai ficar vermelho. Mas você transmite isso para o seu filho. Eita, amarelou. Vai dar tempo. Você está ensinando tudo errado. E depois corrige quando a multa chega, quando o acidente acontece. Autoridade. Autoridade. E muitos outros exemplos poderiam ser trazidos. Mas a ideia do que esse texto está sendo construído para a minha vida e para a sua vida, é muito a respeito disso. Muito a respeito disso. Eu queria lhe convidar para ler comigo Lucas capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Vai ser projetado, mas como eu digo, em todos os trabalhos, liga aí seu celular, seu tablet, smartphone, liga aí seus instrumentos tecnológicos ou pega a sua Bíblia
impressa e vamos lá acompanhar a leitura. Porque é muito importante, apesar de ser projetado, os visitantes ficam mais tranquilos em ver. Mas é bom a gente manusear e riscar. Pega o lápis, caneta, pega tudo aí. Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. O texto bíblico diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus. Primeira coisinha que você puder circular aí, ouviu falar de Jesus. E enviou-lhe alguns dos líderes religiosos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, circula esse nome aí, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo de meu teto. Não mereço é outra palavrinha excelente para você circular. Mas dize uma palavra. Você querendo botar aí, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também, aí essa palavra vai ser importante, também. Sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Amém? Feche seus olhos. Querido Jesus, estamos aqui mais uma vez em Tua presença e queremos Te pedir, Senhor, que continues ministrando ao nosso coração. Nos ajuda. Que o Teu Espírito coordene as palavras na minha mente. Não me deixes usar o Teu nome aqui, não sendo o Senhor que está ministrando. Então que possas tocar os corações presentes e aqueles que nos assistem. Deus, esconde-nos em Ti, porque o que o Senhor fizer e as vidas que o Senhor tocar, seja tudo para a glória, louvor e honra do Teu nome. É assim que nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Coisas interessantes para a gente saber. Cafarnaum. Cafarnaum significa Vila de Naum. Era um vilarejo de pescadores que foi crescendo e virou um grande centro comercial de pescadores. É nessa terra aqui que Jesus passa a maior parte dos anos dele. É muito bom a gente conseguir conectar isso para entender a história. Jesus nasce, nós entendemos bem claramente, todos conhecem, na cidade de Belém, depois muda-se para Nazaré, região da Galileia, vai e fica. Muita parte da fase da idade dele, de jovem, tudo acontece em Cafarnaum. Inclusive o ministério dele decorre muito em Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele escolhe muito dos discípulos dele, como Pedro, André. E aí você vai ver um trajeto muito importante, muitos milagres. Um paralítico é curado em Cafarnaum. Todos lembram da história de destelhar e descer o paralítico. Foi em Cafarnaum. É em Cafarnaum que ele cura a sogra de Pedro. Então vai lá em Cafarnaum e faz esse grande milagre. E ao pôr do sol ele faz uma expulsão de demônios que choca a cidade, como ele tem autoridade sobre os demônios e o inferno.
Então isso tudo acontece em Cafarnaum. Milagres extraordinários que só quem faria isso era o Messias. Que autoridade incrível foi demonstrada em Cafarnaum, lugar de moradia de Jesus. Mas existe um texto que a gente encontra em Cafarnaum, que é bem complicado acerca desse assunto, porque você vai ver que no lugar que Jesus cresceu, desenvolveu, fez grandes milagres, impactou muitas vidas e chamou muitos discípulos, foi um lugar onde ele não foi bem aceito. E ele proferiu uma palavra muito dura para Cafarnaum. Mateus capítulo 11, versículo 23 e 24. Olha só o que Jesus diz a Cafarnaum. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Ele diz, não. Você descerá até o Hades, ou inferno, ou as dores. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Chocante isso, né? Mas é sobre Cafarnaum que quando Jesus sai de lá, é que ele diz, profeta não tem honra na sua casa. Alguém poderia dizer, então pastor, Jesus disse uma verdade e sempre vai ser assim. Não, não, não. Muitos ensinos de Jesus são corretivos. O que ele está dizendo para mim, para você é, honre os profetas da sua casa. Jesus não está validando um comportamento errado. Jesus está dizendo um erro que aconteceu e que eu e você temos que agir diferente. É com nossa esposa, com nosso filho, com nosso pai, com o marido das irmãs que estão aqui. Esse é o chamamento de Jesus. E é nessa terra que acontece muito esse impacto. Então não vamos fazer um trabalho em nossa terra, porque não seremos aceitos. Não é esse o motivo, Jesus não quer isso. Mas vocês vão ver que muitas vezes a gente só consegue adorar mais e melhor, parece que em terra estranha. Se a gente for para um encontro de adoração em um outro estado, aí começam os louvores que foram cantados aqui. Aí lá a gente chora, se ajoelha, levanta a mão, adora. Aí chega na nossa casa, aí diz, oh, se eu fizer aqui, o povo vai dizer, esse daí é daqui, ó, se amostrando, olha, querendo agora dar uma de adorador. Irmão, vamos parar com isso. Se é um lugar onde a gente tem que ter liberdade para chorar, se prostrar, clamar, é aqui. Faça isso aqui. Se ajoelhe aqui, se rasgue aqui. Clame a Jesus aqui. Eu viro assim, na hora que diz Espírito Santo vem, eu viro para a igreja e balanço, vem mesmo, vem, enche, quebranta. Aí eu olho, vejo uma esposa abraçada com o esposo e chorando e outro. Gente, é aqui mesmo, é aqui que Deus está nos chamando a valorizar. Os ministérios, glória a Deus, na célula. Não estou dizendo que deixa aquele irmão, aquela irmã que fala que se deixar falar, ninguém mais na célula fala. Não é isso. Você já diz assim, irmãos, vamos ter um momento de compartilhar. Cada um só tem 1 minuto. Aí você já deu uma orientação, né? Se possível, compra um relógio e bota, ó, 1 minuto, começa. Mas o que eu quero dizer é que vamos mergulhar no Senhor juntos. Eu quero chorar com você. Eu quero clamar com você.
Eu quero estar junto com você. E quando nós encontramos esse texto do capítulo 7, tudo isso aqui tem a ver com compaixão. E compaixão é sua dor passa a chegar ao meu coração. Isso não é empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Entendo sua dificuldade, sua dor. Entendo muito bem, então fique tranquilo. Você pode ser empático, mas não ter compaixão. Compaixão não é só se colocar no lugar do outro. Compaixão é sinta a dor do outro. Sinta. Sinta como a perda sendo sua. Sinta compaixão. Sinta como você está passando por isso. Reflita sobre este cenário. Porque o capítulo 7 mostra essas 4 histórias de muitas dores. E que num processo legal nós seríamos seletivos. Por favor, essas 4 pessoas estão passando por problema. Vamos resolver por prioridade. É assim ou não é? É. Mas o que é que Jesus fez? Juntou todo mundo e resolveu tudo. Vamos resolver esse negócio. Vamos botar aqui a coisa para correr. Compaixão. É esse cenário onde a rocha se encontra. Jesus socorre porque para Jesus mais do que a justiça está em questão a compaixão, porque ela vê a necessidade. Então assim, você deu um chute na canela de Miguel. Vem para cá, você vai levar uma cintura usada. Mas você não deixa de ser meu filho, porque você fez isso. Eu quero lhe abraçar e dizer a você, você está perdoado pelo que fez, vai lá se reatar com Miguel, vai resolver o seu problema, mas a consequência do seu ato, ela vem. Mas a compaixão faz você ir na necessidade. Você não olha para aquela pessoa que chutou a canela e diz, só porque você chutou, eu não quero mais saber de você. E eu vi assim que a semente de fé está uma colheita linda de muitos bebezinhos. Meu Deus, fica um momento ali atrás que você vê quantos bebês tem. Você já pensou se por cada vez que o bebê faz caquinha, cocô, os pais olhassem e dissessem, que nojo, meu Deus, e vem fazendo isso, jogasse a criança fora? Não. Ele limpa, joga a cacazinha fora e a criança fica. Porque a compaixão entende que vai chegar o momento em que essa criança vai chegar à maturidade e estará se limpando sozinha. A compaixão, ela vai na necessidade. Isso tudo para a gente entender um pouquinho de autoridade nesse cenário. Nessas histórias de Jesus, o que me impressionou muito na leitura foi que o texto fala claramente que Jesus ficou admirado com aquela fé. Você acredita que houve 2 momentos que Jesus se admirou na Bíblia, no Novo Testamento? O primeiro momento, um deles é esse, do centurião. Ficou admirado com aquela fé. E o segundo momento, você lembra? Jesus ficou admirado com a incredulidade dos judeus. Está lá em Marcos capítulo 6:6. Depois você lê em casa, assiste o vídeo e vai procurar. Jesus fica admirado com a incredulidade. Porque incredulidade, querido, é o contrário de fé. É falta de credulidade. Algumas pessoas pensam que, pastor, mas o contrário de ter fé, de acreditar, não é duvidar? Não. Duvidar não tem a ver com fé. Duvidar tem a ver com não saber de algo. Eu estou duvidando aqui porque eu tenho dúvida. Quem tem dúvida
Jesus amava quem tinha dúvida. Jesus amava por qual motivo? Quem tem dúvida diz assim: eu não tenho base para isso. Aí Jesus dava a base e aquela pessoa se fortalecia. Sustentava. Dúvida, diferente. Dúvida. Agora, fé, o contrário disso é incredulidade. É dizer que aquilo não é verdadeiro. Então esse é o combate, é sobre credulidade. Nossa questão de vida cristã, nosso crescimento em Deus, a vivência de tudo que Deus tem para nós não tem a ver com dúvidas. Tem a ver com incredulidade. Porque incredulidade nós estamos dizendo para Deus que Ele não é quem Ele diz ser. E isso é muito complicado. Mas pastor, isso está no texto bíblico? Está. Depois você pega o capítulo 6 e vai entender quando nós iniciamos a primeira mensagem sobre até chegar à rocha. Tudo começa pelo quê? Jesus diz assim: por que é que vocês dizem Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Por quê? Porque vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Se vocês acreditarem, uau, as coisas vão começar a acontecer. Muitas coisas. Então o diabo, quando vem contra o nosso casamento, contra a nossa vida espiritual, combater contra a juventude, atacar os nossos negócios, atacar nossa família, atacar nossa vida, o que ele está tentando fazer é com que nós não creiamos. Ele quer gerar incredulidade, não é dúvida. Dúvida faz com que eu vá sanar a dúvida. Incredulidade faz com que eu não procure para resolver a questão. Então, com base nisso, o que é que a gente entende, caminha nesse texto bíblico? Que cenário é esse que Jesus nos coloca? Porque Lucas, quando começa a escrever sobre esse assunto, e a gente falou sobre Lucas, Lucas não conviveu com Jesus. Ele era médico, muito minucioso, articuloso. Ele era um grande escritor e pesquisador, então ele sabia escrever muito bem uma narrativa. Ele foi pesquisar, foi a fundo atrás das pessoas, foi buscar na fonte, conhecer os detalhes. É isso que acontece no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. E Lucas não foi apóstolo. Lucas foi evangelizado por Paulo. Então, que camarada incrível. É nesse cenário que Lucas vai escrevendo, porque todo o texto de Lucas é na tentativa de nos fazer entender que Jesus era o Filho do homem, era Deus encarnado, e que venceu a morte e o inferno. Ele estava apresentando um Deus que se fez homem e que com autoridade enfrentou o diabo, enfrentou todas as coisas e venceu. Ele queria construir esse sentimento em quem lesse sua carta. É muito forte quando nós lemos Lucas, porque ele está gerando em nós uma verdade muito clara, inspirada pelo Espírito. Porque claramente foi direcionada a gentios. Nós que nunca tivemos uma formação judaica, nunca conhecemos Jeová, não sabemos nem quem é Yahvé, nunca fomos ensinados em nossa infância sobre os montes, sobre a autoridade da água no meio do deserto, sobre aquele que venceu o Egito, que derrotou os deuses. Nós nunca ouvimos isso.
É para nós que quando uma carta dessa chega, vai gerando dentro da gente que Deus é esse. Você vai ver em muitos episódios Lucas escrevendo, instigando esse tipo de pensamento. Aconteceu tal milagre e os discípulos perguntam: quem é este? E vai acontecendo tal coisa e todo mundo olha e diz assim: quem é esse homem? E todo mundo diz assim: só pode ser o Filho de Deus. Quem é esse que tem autoridade para isso? Olha só como ele fala. Lucas vai construindo em nós uma convicção de que se Jesus disser qualquer coisa, nós vamos crer, porque Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem. Oh, aleluia! Oh! Segura, menino. Mas é nesse sentimento que ele vai construindo. E ele começa dizendo exatamente isso. Entrou em Cafarnaum, querido. Deus quer que você entre nos lugares onde as pessoas não acreditam em você. Não é para você fugir dos lugares onde as pessoas não acreditam. É para você entrar lá nesses lugares. As pessoas precisam conhecer Deus no impacto de Deus nas nossas vidas. Ah, pastor, eu fui de um grupo que bebeu muito, não sei o que e tal, aquela turma lá. Eu até disse assim: nunca mais eu vou conversar com eles. Não faça isso. Não sente na roda dos escarnecedores. O texto bíblico, quando fala sobre isso, não tenha comunhão com suas práticas, mas não manda nos afastar das pessoas para deixar de levar Jesus para elas. Seja um influenciador nesses lugares. Agora que o mundo está descobrindo digital influencer, Jesus já tinha feito discípulos influencer. Ele disse: vocês são sal da terra. Quando o sal entra no ambiente, pode ter 10 quilos de carne, entra 1 quilo de sal, salga. Pode estar dando carne na canela. Quando a glória de Deus entra no ambiente, quando Jesus entra no ambiente, está entrando ali o leão da tribo de Judá. Oh, quando Jesus entra no ambiente. Quando Jesus se aproxima do ambiente. Jesus é aquele que toca no leproso, que abraça a prostituta, que acolhe o caído, que trata o esbagaçado, que beija o traidor, que põe no colo aquele que o rejeitou. E ainda olha para o seu discípulo que lhe traiu e diz: eu quero que você continue na minha equipe. O nome dele? Jesus. E 3 coisas nesse texto eu quero que você nunca mais esqueça. Primeira coisa, nesse contexto, não importa o que estão falando sobre você, se bem ou mal, isso pode não refletir a verdade sobre a coisa. Lembra, os anciãos correm para Jesus e dizem: ele merece. Mas nós encontramos, e eu quero que você marque no texto, olhe só o versículo 6. Primeira coisa que acontece quando nós ouvimos falar de Jesus e nós passamos a crer nele, nós entendemos que precisamos adorá-lo. Aquele homem manda o recado dizendo assim: Senhor. Você sabe quando é que um centurião diria para Jesus Senhor? Nunca. Um centurião romano era treinado para ser autossuficiente. O centurião não tinha medo de ninguém, a não ser do imperador. Mas quando ele manda o recado para Jesus, ele manda dizendo assim: Senhor. Porque não existe autoridade
autoridade maior do que a dele. Não existe ninguém maior do que ele. Apocalipse fala dos 24 anciãos, que tinham sobre suas cabeças coroas, autoridade e poder. Mas quando Jesus entrou no ambiente, os anciãos disseram: não, eu não tenho nada. Eles começam a pegar suas coroas e depositam aos pés de Jesus. Um a um vai colocando e dizendo: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Oh, digno é o Cordeiro, digno é o Senhor, só Ele. Primeira coisa, adore. Uma vida que conhece Jesus, adora. Está tudo bem? Adore. Não está? Adore. Está tudo fácil? Adore. Está difícil? Adore. Você está tranquilo, tranquila? Adore. Você está muito agitado, agitada? Adore. Gere um ambiente em que ele possa se sentir adorado. Um ambiente em que ele se sinta rei, porque ele está acima dos seus problemas e acima das suas vitórias. Ele é Deus e não há outro como ele. Adore. Segundo, o centurião disse: não sou digno. Quando você adora, você começa a reconhecer e descobrir que você não é ninguém sem Ele. Você não é coisa alguma sem Ele. Você não pode nada sem Ele. Porque nós estamos falando aqui de uma situação eterna. Nós não estamos falando de momentânea. O maior bilionário, trilionário do mundo não é nada diante do nosso Deus. Ele pega todas as coisas, o mar, tudo, põe na palma da mão, junta num balde de água. Que Deus incrível é esse? Ele olha para a terra e diz: é escabelo dos meus pés, eu ponho os meus pés para descansar. Olha para todas as coisas e diz: tudo isso cabe na palma da minha mão. Não há quem possa escapar. Reconheça quem você é. Quando ele olha para Jesus, ele diz: eu não mereço, eu não sou digno. O que acontecer na minha vida, se eu construo, se eu alcanço, se eu tenho, tudo é por tua causa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E por último, versículo 8. Porque também, lembra da palavrinha também que eu disse, circule? Também está ligado ao tema desta noite. Basta uma palavra. Quando ele fala também, ele faz uma conexão. E essa conexão é uma das mais incríveis. E aqui a gente vai encerrando. Vamos encerrando aqui. Meu filho pode pegar a mesa aqui. É o seguinte. Quando ele diz também, aí a gente vai conectar agora. Jesus vai chegando e ele diz: não, eu não mereço. Basta uma palavra do Senhor. Uma palavra. A palavra aí é logos. Uma palavra. Basta que o Senhor diga alguma coisa. Porque também eu sou um homem de autoridade. Você veja porque é que o diabo quer destruir a autoridade na sua vida. Pois chama o seu pai e sua mãe de senhor, senhora. Vá restabelecendo os passos de autoridade na sua vida, para que quando você se aproximar dele, você saiba quem ele é. Ele diz: porque eu também sou um homem de autoridade. Eu digo para o meu servo: vá, e ele vai. Vem, e ele vem. Faça isso, e ele faz. Esse também está ligado à cura do servo. O que ele está dizendo para Jesus é assim: do jeito que eu digo para o meu servo, vá,
Eu creio que se o Senhor disser para a minha enfermidade, vá, ela vai. Eu tenho certeza que se o Senhor disser saúde, vem para o meu servo. Do mesmo jeito, se o Senhor disser milagre agora, vai acontecer. E eu digo mais, Senhor, eu falo que quando eu digo para Ele, faça alguma coisa, eu quero dizer algo. Se o Senhor disser alguma coisa vai acontecer, ainda que não exista, o Senhor tem o poder de fazer as coisas acontecerem, porque Tu és Deus e não existe um Deus como o Senhor. Aleluia! Ainda mais só que me
Você pode estar me dizendo agora: pastor, mas se eu não tenho fé, eu queria que isso acontecesse comigo. Lucas 17:5. Jesus falou para os discípulos sobre perdão. Aquilo era muito difícil para eles. Para ser um discípulo de Jesus, eu tenho que aprender a perdoar. Tem, senão não é. Os discípulos vão a Jesus e dizem: Senhor, então acrescenta a minha fé. Queridos, não é errado, peça fé. Eu quero crer, pastor, peça fé. Vem como um grão de mostarda, um grãozinho de mostarda, mas não é um grão de mostarda, é como um grão de mostarda, que começa como uma das menores das sementes e se torna uma das maiores hortaliças. Deus está dizendo a mim e a você que tudo é progressivo. Viva essa experiência. Se você ainda não se entregou para Jesus, entregue-se hoje à noite e diz: Senhor, dá-me fé, eu quero ser alcançado pelo teu amor. E seja, se você por um acaso estava afastado até hoje, não saia daqui do jeito que você chegou. Não saia, volte para Jesus hoje, porque Jesus quer manifestar a glória dele na sua vida e através da sua vida, para louvor e honra do seu nome. Então fale com ele hoje. Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós poderoso és, aleluia, Jesus. Essa é uma daquelas noites que a gente diz assim: não acaba não, né? Mas domingo tem mais, hein? Amanhã continua. O culto não acontece no domingo, ele começa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no cine. E domingo a gente se reencontra aqui para celebrarmos os grandes feitos do Senhor, porque Ele fez e fará grandes coisas em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Pode sentar só um minutinho. Você que é convidado, que diz que não levantou a mão querendo ir para o lounge e tal, e agora está dizendo assim: ô rapaz, perdi a chance. Perdeu não, mesmo sem receber a sua sacolinha, você vai falar no final, vai ter uma pessoa ali, aquela placa lá no cantinho da porta, lounge. Quem recebeu, trouxe essa pessoa, acompanhe ela até lá, entregue, vai ser muito bom para ela e para nós conhecermos também. Eu vou estar lá no lounge conversando com quem estiver lá. Mas eu queria nesse momento apresentar mais um bebê. Eu disse que a Semente é uma igreja de sementes. É muito bebê, ô glória. Manda mais, Jesus, manda emprego, manda abre as portas e muitos bebês. E a Manuela Lopes Macedo, eu queria convidar os pais desse bebê, Alana e Mateus, para trazerem a Manuela Lopes. Está aqui, eu sempre espero as pessoas virem por ali, ó. Que maravilha, que maravilha, que família linda, glória a Deus. Que bênção, muito feliz. E aí a gente sempre fala alguns textos bíblicos, e eu gosto muito do que eu citei no domingo passado, que está lá no Salmo 128. Diz que os pais, a mãe e o pai terá ao redor da sua mesa filhos como brotos de oliveira. Porque o broto de oliveira, ele cresce muito parecido com um cacho de uva. Quando brota e dá aquele cachinho,
A grande questão é, na oliveira, estar de onde se extrai a substância, que é o azeite. Então diz que os nossos filhos já são portadores do que Deus tem para a vida deles, que é a presença do Espírito Santo. Então nós vamos orar e abençoar essa criança junto com toda a igreja, que vocês possam criá-la nos caminhos do Senhor, que ela possa ser a alegria e uma bênção para vocês, e ela nunca será o motivo de vocês estarem casados, mas ela verá em vocês a oportunidade de construir um lar feliz. Vocês creem assim? Amém? Pode estender sua mão para cá, queridos, em nome de Jesus. Pai, é no teu nome que nós oramos juntamente com toda a igreja, por esta família, Senhor, o Mateus, a Alana e o fruto desse relacionamento, a Manuela. Toma esta família em tuas mãos. Em uma geração em que família se torna relativo, nós estamos firmados numa rocha, que família é absoluto. É feito e criado e estabelecido pelo Senhor, o lar. Eu te peço por esses pais, que eles criem, sim, Deus, a Manuela nos teus caminhos. E os filhos que virão, cuida, Senhor, para que eles possam caminhar pelo teu caminho, pela tua palavra, e mostrar a Manuela que é por esse caminho que ela deve caminhar. Fortalece a Manuela, guarda ela, Senhor, de enfermidades, guarda sua mente, guarda seu coração. Prepara, Senhor, um lar para ela, um esposo, para que ela possa construir um lar também que propague o teu evangelho e que seja, Senhor, fruto de transformação nessa geração. É num teu nome que nós oramos por esse lar e abençoamos, Pai, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Meus parabéns, viu? Meus parabéns. Ah, meu Deus, como é linda. Vamos tirar a foto agora, todo mundo junto. Ó. Isso aí, obrigado. Glória a Deus. E vamos encerrar com oração. Que Deus dê uma semana de muita presença, de realizações, cumpra o que Ele tem na sua vida, estabeleça, traga paz no seu lar e que haja muita prosperidade de Deus na vida de cada um de vocês. Aqueles que nos assistem ao vivo ou vão assistir essa gravação, que o Senhor continue cuidando, os celeiros estejam lotados, você seja um semeador, uma semeadora, e muito mais que isso, um propagador do Evangelho e do avivamento para a glória do Senhor. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos por toda essa igreja, por toda essa celebração, pelos voluntários que fazem parte da semente e que irão ser voluntários, por tudo que está por vir. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e para todos sempre, e todos fortemente dizem amém. Deus abençoe em nome de Jesus.